Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Como é ser uma pessoa queer com deficiência e artista? Pesquisa mostra que 9,3% dos brasileiros é LGBTQIA+. TSE manda TikTok excluir vídeos sobre kit gay. Terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Hoje é dia de Cosme Damião. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Artistas PCD LGBTQI+, enfrentam a invisibilidade e pedem mais espaço. Publicado em 21 de setembro de 2022 por Júlio César Ferreira. Ser um indivíduo LGBT+, e PCD no Brasil é algo pouco discutido e traz diversas dificuldades para quem vive essa realidade diariamente. Embora haja uma crescente atuação desses grupos nas redes sociais, sobretudo criadores de conteúdo, os artistas e a grande parte do grupo ainda são pouco amparados ou reconhecidos. Alguns exemplos de criadores de conteúdo PCD, como Ivan Baron, Mariana Torquato, Pequena Lô, Hawk, Leandrinha Duarte e Eduardo Vitor enfrentam não somente a falta de espaço dentro deste mercado disputado, mas também precisam encarar de frente o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, apontou que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, representando 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. O censo de 2010 também mostrou que há mais de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência no país. Entretanto, menos de 1% de PCD estão empregados no Brasil, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Além disso, o Brasil, pelo 4º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, como evidencia o relatório produzido pelo Observatório de Mortes e Violência contra LGBTI+, de 2022. Diante desse panorama desfavorável, encontrar artistas da comunidade e PCDs é uma tarefa difícil, porque a cultura no país vem sofrendo com o descaso do governo federal e as verbas públicas de incentivo não chegam ao destino certo. Apesar de ser difícil e precisar de mais avanços, há projetos que buscam trazer visibilidade para os indivíduos PCD, como no caso do Vale PCD, criado por Priscila Siqueira, mulher cis, bissexual, psicóloga e pessoa com deficiência física. O Vale PCD nasceu em 2020, com o objetivo de trazer visibilidade e representatividade para a pauta das pessoas com deficiência LGBTQIA+. Ele é o primeiro coletivo nacional com esse objetivo. Começamos como um espaço de mapeamento de lugares acessíveis, e hoje temos serviços de psicoterapia, empregabilidade e acessibilidade em eventos. Tudo voltado tanto para as pessoas com deficiência, quanto para pessoas LGBTQIA+, sem deficiência. Explica Priscila. A psicóloga também enfatiza que é preciso mostrar que as pessoas com deficiência são diversas e estão presentes em todos os recortes sociais e em todas as minorias. Com o Vale, queremos reivindicar o nosso espaço e mostrar cada vez mais as nossas potencialidades e interseccionalidades. Exalta. Acessibilidade e integração das lutas, né, amores? É, gata. O mundo é muito mais diverso do que a fila de passivas esperando a ativa trambiqueira da Zona Sul do Rio. Abafa. Nossas comunidades são feitas de pessoas de verdade, que têm desejo, que têm necessidade, que são reais. Se você, como eu, não é uma pessoa com deficiência, saiba que é preciso fazer uma inserção ativa dessas pautas quando falamos das nossas comunidades. Você tá me entendendo? Não é só incluir pessoas com deficiência
deficiência quando falamos de minorias, mas é buscar ter uma vida menos capacitista, buscar romper com os estigmas que a nossa sociedade impõe sobre essas vivências. E para começar, é preciso consumir, entender, seguir pessoas com deficiência nas suas redes, se aproximar e ouvir, mais do que qualquer coisa. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. E já que tu tá aqui ouvindo o Bom Dia Bicha, aproveita para colar lá na descrição do episódio e conferir a matéria completa, que conta com entrevistas exclusivas com Juan Guian e Pedro Fernandes, duas pessoas artistas maravilhosas que compartilham um pouco sobre o descaso da sociedade com a pauta, suas identidades e o capacitismo dentro das comunidades LGBTQIAPN+. Ou seja, nada como um bom tapão na cara pra gente tomar um tá ligado, né? Deu na Folha de São Paulo. Proporção de pessoas LGBTQIA+, entre os mais jovens é o triplo do que entre os mais velhos. Publicado em 21 de setembro de 2022 por Bruno Luca. A proporção de pessoas que se identifica como LGBTQIA+, no Brasil é maior entre grupos mais jovens e diminui de acordo com a faixa etária, aponta a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta, dia 21. A parcela de pessoas entre 16 e 24 anos que se identifica como integrante do grupo é de 18%, valor que cai para 5,3% dos indivíduos com 60 anos ou mais. No total da população, 9,3% dos entrevistados afirmaram que pertencem à comunidade LGBTQIA+. 81% dizem não fazer parte do grupo e 8% não quiseram se identificar. A pesquisa foi realizada com 3.674 pessoas, maiores de 16 anos, em 120 municípios das 5 regiões do Brasil. Foram 2 etapas, de 10 a 13 de maio e de 7 a 13 de junho deste ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela Havaianas e a organização All Out, movimento focado no apoio jurídico à comunidade. Ana Andrade, do All Out América Latina, diz que a pesquisa é de extrema importância para entender como esse grupo é percebido pelo resto da população brasileira. Para ela, a discrepância geracional e a visão de indivíduos fora da comunidade LGBTQIA+, são um retrato da violência no país. Muitas pessoas LGBTQIA+, não vivem 60 anos. Travestis e transexuais femininas, por exemplo, têm uma expectativa de vida de 35 anos. Sobre a população heterossexual e cisgênero, as respostas evidenciam um instinto violento. Dizer que respeita, mas não aceita o afeto é ser extremamente violento quanto à existência do outro como igual, diz Andrade. Tu prestou atenção no tanto de detalhe que influencia nesse recorte da realidade brasileira? Tudo bom? Além de pessoas trans e travestis, vale lembrar que existem outros recortes importantes, como por exemplo, ser de periferia, ser uma pessoa preta, se identificar ou ser uma pessoa lida pela sociedade como mulher, viver ou não em um contexto religioso, enfim, tudo isso vai incidir sobre a perspectiva de vida de pessoas das nossas comunidades. A matéria completa ainda apresenta ótimos apontamentos da pesquisadora Regina Facchini, que para ela, o acesso à informação é um fator relevante para a identificação de pessoas mais jovens como parte das comunidades LGBTQIAPN+. E faz sentido. Exatamente. Quem ouviu o episódio de ontem ficou sabendo sobre o processo de entendimento de Nara enquanto uma pessoa bissexual. E eu, particularmente, me senti muito representado, porque comigo foi meio parecido. Eu nem sei, na verdade, quando foi que a sociedade começou a me apontar como uma pessoa não hétero. Talvez isso tenha rolado desde sempre, mas eu só consegui me entender de verdade como uma pessoa bissexual a partir do momento que eu ouvi falar sobre bissexualidade pela primeira vez. Foi como se tivesse tido, sei lá, uma revelação, assim. Porra! E isso aconteceu comigo em 2004. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, ou seja, qual a chance de alguém que hoje em dia tem 60 anos ter tido qualquer tipo de nível de acesso à complexidade
as possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual que a gente discute hoje em dia. Gata. Pois é muito pouco. Então faz bastante sentido esse número que a gente encontra na pesquisa. Mas olha, a Regina também traz um ponto de alerta que é importante. Ela fala sobre como precisamos de políticas públicas de dados voltados para as nossas comunidades. Porque essa pesquisa ela é bacana, mas ela é um apontamento, e principalmente o apontamento de uma necessidade real e urgente de uma análise fidedigna das nossas comunidades na população brasileira. Ou seja, alô IBGE, né? Bora querer? Deu no UOL. TSE manda TikTok excluir vídeo com fala de Bolsonaro sobre kit gay. Publicado em 22 de setembro de 2022 por Paulo Roberto Neto. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu hoje, dia 22, por maioria, mandar o TikTok excluir um vídeo com trecho de entrevista do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na qual fala sobre kit gay. Fake news de 2018 usada por bolsonaristas para atacar a gestão petista. Por 4-3, os ministros entenderam que ocorreu difusão de notícia fraudulenta e de teor preconceituoso. Com isso, o plenário deixou de referendar uma decisão do ministro Raul Araújo, que em agosto manteve no ar o trecho da entrevista de Bolsonaro no TikTok. Na acusação, Raul Araújo afirmou que a fala de Bolsonaro se tratava de opinião crítica aos materiais que denominou kit gay. A reprodução do trecho de entrevista anteriormente divulgada em programa de televisão encontra amparo na liberdade de expressão, de informação e de imprensa. Nesse sentido, em exame perfunctório, observa-se que o vídeo publicado não apresenta fato evidentemente falso ou gravamente descontextualizado, nem ofensivo à honra de candidato ou à rigidez do processo eleitoral, a caracterizar conteúdo desinformativo que autorize interferência desta justiça especializada, disse Araújo. Primeiro, que liberdade de expressão é meu pau em sua mão. Segundo, que cabe aqui um trecho de Paulo Freire, que diz: a liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre. Pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Tá, querida. Ou seja, gatinha, se tu usa a tua liberdade pra oprimir alguém, pra desinformar e principalmente pra cometer um crime, isso não tem absolutamente nada a ver com liberdade. Tudo bom? E sim, LGBTfobia é crime. Inclusive, na matéria completa que você pode acessar aqui no link da descrição do episódio, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, apontou o conteúdo como explicitamente homofóbico durante a justificativa do voto dele. Ou seja, tem que tirar mesmo, e me admira muito as plataformas deixar essa bosta rolando até hoje. Principalmente em ano eleitoral. Porque isso é um método ridículo de enganar as pessoas. Porque tem gente que acredita nessa merda de verdade. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia macetou na fala dela na justificativa do voto. Ela disse o seguinte: no jogo democrático vale muita coisa. Mentir não vale. Vale muita coisa, mas o sequestro da verdade não. Porque aí o que se faz é garrotear a liberdade do eleitor. E por mais que a decisão tenha sido benéfica para as nossas comunidades, vale lembrar que tiveram mais 3 votos contra a decisão. Que porra é essa? Ou seja, fica aqui a máxima de Bia Carmo, que sempre atenta para que os nossos direitos virem leis e não só decisões judiciais. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e faltam pouquíssimos dias pro tão esperado 2 de outubro, onde finalmente a gente vai cravar aquele nas urnas. Mas mais que isso, nós vamos ter a oportunidade de deixar uma mensagem muito explícita pro Brasil inteiro. A mensagem de que existimos, que resistimos e lutamos por um bem coletivo. E isso só vai ser possível se a gente conseguir votar com muita consciência. E nos cargos legislativos também. Tá entendendo? Então aproveita que hoje é terça, cola lá no site do Vote LGBT, que a gente já falou 1 milhão de vezes, confere as candidaturas das
nossas comunidades na sua região. Prepara sua colinha também, porque no dia não vai poder mexer no celular ali na urna. E bora pra cima, porque no domingo à noite eu quero encher meus cornos de um jeito. Menina, a gente vai se divertir horrores. E finalmente conseguir dar nem que seja só um respirinho pra ficar um pouco mais tranquilo depois desses anos de surto. E o quê? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E por hoje é isso. Se tu gosta do Bom Dia, dá uma avaliada aí no programa onde tu ouve e conta pra galera que todo dia tem Bom Dia Bicha, exatamente às 6 e ônibus. Amanhã o programa será com a maravilhinde Zé Henrique. Me sigam em @orodgomes em todas as redes sociais e deixa eu ir porque hoje é dia de Cosme Damião e se tudo der certo, eu vou encher meu rabo de doce. Abafa. Se cuida daí, que eu surto daqui. Tchau.